ano de 1958, sertão de Caicó, Rio Grande do Norte. O sol inclemente do meio-dia castigava as ruas de terra batida quando os sinos da igreja de Santana anunciavam o fim da missa dominical. Era 15 de março, dia de São José, padroeiro dos trabalhadores, e a pequena cidade respirava a tranquilidade típica dos domingos sertanejos. As famílias voltavam para suas casas em grupos, as mulheres com seus véus brancos sobre a cabeça, os homens de chapéu de couro conversando sobre o preço do algodão que despencava naquela safra. Na Rua do Seridó, duas famílias viviam lado a lado há 3 gerações. Os Medeiros, proprietários do maior armazém de secos e molhados da região, ocupavam o casarão de esquina com suas 11 janelas azuis. Raimundo Medeiros, 52 anos, patriarca respeitado, era conhecido por sua rigidez moral e pelos 3 filhos homens que administravam seus negócios. Ao lado, separados apenas por um muro de pedras, moravam os Dantas, família de pecuaristas que possuíam fazendas nos arredores da cidade. Sebastião Dantas, 48 anos, tinha fama de homem generoso, mas de temperamento explosivo. Pai de 5 filhos homens, todos criados na lida do gado. As duas famílias mantinham relações cordiais, unidas pelos laços do compadrio. Raimundo era padrinho de batismo do filho mais velho de Sebastião, enquanto este apadrinhara o casamento da filha do meio dos Medeiros. Compartilhavam festas de São João, dividiam a carne nos dias de matança, emprestavam-se ferramentas e mantimentos. Era comum ver as crianças das duas casas brincando juntas no terreiro, enquanto as mulheres lavavam roupa no mesmo açude. A harmonia de décadas começou a ruir numa tarde de quinta-feira, 20 de março de 1958. Helena Medeiros, 14 anos, a filha mais nova de Raimundo, voltava da escola acompanhada apenas por sua prima quando foi abordada por 3 rapazes da família Dantas. Carlos Dantas, 22 anos, o mais velho do grupo, João Dantas, 19 anos, e Pedro Dantas, 17 anos, estavam visivelmente embriagados após uma tarde na venda do Zé Pequeno. O que aconteceu nos 30 minutos seguintes mudaria para sempre o destino de ambas as famílias. Helena chegou em casa com as vestes rasgadas, o rosto marcado por lágrimas, tremendo de forma incontrolável. Dona Maria Medeiros, 47 anos, sua mãe, ao ver o estado da filha, soltou um grito que ecoou por toda a vizinhança. A menina, entre soluços, conseguiu apenas dizer os nomes dos 3 rapazes antes de desmaiar nos braços da mãe. A prima Josefa, 16 anos, confirmou ter presenciado tudo, mas foi impedida de ajudar, sendo ameaçada com uma faca. Raimundo Medeiros estava em sua loja quando o filho mais velho, Francisco, 28 anos, chegou ofegante com a notícia. O patriarca, conhecido por sua calma calculada, fechou lentamente o livro de contabilidade que examinava, guardou os óculos no bolso do colete e caminhou em silêncio até sua casa. Encontrou a esposa aos prantos, as filhas mais velhas tentando confortar Helena, que agora estava deitada, os olhos perdidos no vazio. Chamem seus irmãos. Foi tudo que Raimundo disse antes de se trancar em seu escritório. A notícia correu pela cidade como rastilho de pólvora. Em menos de 1 hora, toda Caicó sabia do ocorrido. O delegado Firmino Cavalcante, 44 anos, homem cauteloso que conhecia bem o temperamento das famílias sertanejas, imediatamente enviou 2 praças para a casa dos Dantas, não para prender os acusados, mas para tentar mediar a situação antes que o pior acontecesse. Sebastião Dantas, ao ser informado do que seus filhos haviam feito, ficou lívido. Homem de honra, sabia que o ultraje cometido contra a menina dos Medeiros era imperdoável. Reuniu os 3 filhos em sua sala e o som de seu cinturão de couro cortando o ar podia ser ouvido da rua. Mas sabia que aquilo não seria suficiente. O código não escrito do sertão exigia sangue. Vamos resolver isso como homens de bem, disse Sebastião ao delegado. Mando os meninos para a fazenda em Jardim do Seridó hoje mesmo. Deixo eles lá até a poeira baixar. O delegado sabia que aquilo era apenas o começo. Correu à casa dos Medeiros tentando apaziguar os ânimos.
Encontrou Raimundo reunido com seus 3 filhos e mais 7 homens da família, todos armados. Doutor Firmino, disse Raimundo com voz gélida, o senhor tem até o pôr do sol para prender os desgraçados. Depois disso, a justiça será nossa. Naquela mesma noite, enquanto o delegado tentava localizar os 3 rapazes Dantas que haviam desaparecido, o primeiro sangue foi derramado. Antônio Dantas, 25 anos, irmão mais velho que não tinha envolvimento no crime, foi emboscado quando voltava da fazenda. 5 tiros de rifle o derrubaram do cavalo a menos de 100 metros de sua casa. Morreu ali mesmo, no meio da estrada, seu sangue misturando-se à terra vermelha do sertão. Sebastião Dantas, ao ver o corpo do filho inocente, pronunciou palavras que selariam o destino de dezenas de pessoas. Se é guerra que os medeiros querem, guerra terão, mas saibam todos que não fui eu quem começou. O velório de Antônio Dantas foi um barril de pólvora prestes a explodir. Mais de 300 pessoas compareceram, muitas delas parentes distantes convocados às pressas. Do lado de fora da casa, homens armados montavam guarda. Os medeiros, por sua vez, transformaram seu casarão em uma fortaleza. Ninguém entrava ou saía sem escolta armada. No terceiro dia após o primeiro assassinato, a violência escalou. José Medeiros, 24 anos, filho do meio de Raimundo, foi alvejado quando atravessava a praça principal. Sobreviveu por pouco, a bala alojando-se em seu ombro esquerdo. Em retaliação, naquela mesma noite, o armazém dos Medeiros foi incendiado. As chamas consumiram não apenas a loja, mas 2 casas vizinhas. Uma criança de 6 anos, filho do sapateiro Joaquim Ferreira, morreu queimada, vítima inocente de uma guerra que não era sua. A morte da criança chocou a cidade e trouxe a intervenção do governo estadual. O major Tibúrcio Vanderlei chegou a Caicó com um pelotão de 20 soldados, declarando estado de sítio. Toque de recolher às 8 da noite. Proibição de ajuntamentos, revista em todas as casas em busca de armas. Mas o ódio entre as famílias já havia ultrapassado o ponto de retorno. Helena Medeiros, a jovem que estava no centro da tragédia, definhou rapidamente. Recusava-se a comer, não saía do quarto, não falava com ninguém além da mãe. O médico da cidade, Dr. Juvenal Lamartine, 56 anos, disse à família que a menina estava consumida por uma tristeza profunda que medicina nenhuma poderia curar. O que foi tirado dela, sussurrou o médico a Dona Maria, não se recupera com remédios. Em 2 de abril, menos de 2 semanas após o início do conflito, ocorreu o confronto mais sangrento. Os 3 filhos de Sebastião Dantas, que haviam ultrajado Helena, tentaram voltar à cidade, escoltados por 15 homens armados, para se entregar à polícia. Raimundo Medeiros, informado por seus vigias, preparou uma emboscada na estrada da Várzea Grande. O tiroteio durou mais de 1 hora. Quando a poeira baixou, 9 homens estavam mortos, incluindo Carlos e João Dantas. Pedro, o mais novo, conseguiu escapar gravemente ferido, carregado por 2 vaqueiros que o levaram para a Paraíba. Francisco Medeiros, o filho mais velho de Raimundo, também tombou naquele dia, atingido por um tiro no peito disparado pelo próprio Sebastião Dantas, que perdera 2 filhos em questão de minutos. O sangue dos mortos tingiu de vermelho o leito seco do riacho onde ocorrera o combate, e os urubus circularam o local por dias. O massacre da Várzea Grande, como ficou conhecido, trouxe uma intervenção mais dura. O governador enviou o coronel Augusto Maris com 50 homens e ordens expressas de prender todos os homens adultos de ambas as famílias. As prisões foram realizadas na madrugada de 4 de abril. Raimundo Medeiros e Sebastião Dantas foram levados para a capital, Natal, onde ficariam detidos em celas separadas. Os outros membros das famílias foram distribuídos entre as cadeias de Currais Novos, Acari e Jardim do Seridó. Mas a tragédia ainda não havia terminado. Em 10 de abril, Helena Medeiros foi encontrada morta em seu quarto. Havia ingerido uma dose letal de estricnina, veneno usado para matar ratos, que conseguira pegar na despensa. Deixou uma carta curta. Perdoem-me,
mas não consigo mais viver com essa vergonha. Que Deus tenha piedade de minha alma. A morte de Helena quebrou completamente Dona Maria Medeiros. A mulher, antes conhecida por sua alegria e hospitalidade, tornou-se uma sombra. Vagava pela casa vazia chamando pela filha, recusando-se a aceitar que ela havia partido. Em menos de um mês, também ela faleceu. Diziam que de desgosto, deixando órfãs as duas filhas mais velhas. Sebastião Dantas, ao receber a notícia na prisão, chorou pela primeira vez desde o início do conflito. Destruímos duas famílias por causa da fraqueza e maldade de 3 rapazes, disse ao padre que o visitava. Todos pagamos, mas o preço foi alto demais. O julgamento ocorreu em agosto de 1958. Pedro Dantas, o único sobrevivente dos 3 agressores originais, foi condenado a 15 anos de prisão. Raimundo Medeiros recebeu 20 anos pelo assassinato de Antônio Dantas. Sebastião Dantas, 10 anos pela morte de Francisco Medeiros. Outros membros de ambas as famílias receberam penas menores por participação nos conflitos, mas a justiça formal não encerrou o ciclo de violência. Em outubro de 1959, José Medeiros, recuperado do ferimento no ombro, emboscou Pedro Dantas quando este era transferido de presídio. 2 tiros na cabeça encerraram a vida do último dos 3 rapazes que haviam desonrado Helena. José fugiu para o Ceará e nunca mais foi visto em Caicó. As propriedades de ambas as famílias foram vendidas para pagar advogados e indenizações. O casarão dos Medeiros, com suas janelas azuis, foi demolido em 1962 para dar lugar a uma agência bancária. A casa dos Dantas tornou-se um cortiço, ocupada por retirantes que desconheciam sua história sangrenta. Em 1968, 10 anos após o início da tragédia, o jornal A República publicou uma reportagem especial sobre o caso. Entre os entrevistados estava Josefa, a prima que testemunhara o ultraje a Helena. Nunca me perdoei por não ter conseguido ajudá-la, disse ela, agora casada e morando em São Paulo. Aquele dia destruiu não apenas Helena, mas 2 famílias inteiras. Tudo por alguns minutos de brutalidade que nunca deveriam ter acontecido. Raimundo Medeiros morreu na prisão em 1964, sem nunca ter expressado arrependimento. Em seu leito de morte, suas últimas palavras foram: "Fiz o que qualquer pai faria. Protegi a honra da minha filha, mesmo que tarde demais." Sebastião Dantas foi libertado em 1965, mas nunca voltou a Caicó. Estabeleceu-se em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde viveu sob nome falso até sua morte em 1972. Seus filhos sobreviventes espalharam-se pelo Brasil. Todos mudaram de sobrenome, tentando escapar da sombra da tragédia. O caso Medeiros Dantas tornou-se um marco na história criminal do Rio Grande do Norte. 19 mortos, 2 famílias destruídas, uma cidade marcada para sempre. O promotor que atuou no caso, Dr. Hélio Mamed, escreveu em suas memórias: "Foi a demonstração mais clara de como o código de honra sertanejo, quando ferido, pode levar a uma espiral de violência que consome tudo em seu caminho. Hoje, poucos em Caicó lembram dos detalhes da guerra entre Medeiros e Dantas. Na praça onde José Medeiros foi baleado, crianças brincam despreocupadas. No local da emboscada da Várzea Grande, passa agora uma rodovia asfaltada. Mas nas noites quietas do sertão, os mais velhos ainda contam a história em voz baixa, como advertência sobre o preço terrível que se paga quando a justiça, pelas próprias mãos, substitui a lei." A última testemunha viva do conflito, Maria das Dores, 92 anos, empregada doméstica que trabalhou para ambas as famílias, resumiu a tragédia em palavras simples: "Eram todos gente boa até aquele dia maldito. Depois, o diabo tomou conta e não largou até ver todo mundo destruído. Helena era um anjo, mas nem os anjos escapam quando o ódio toma conta do coração dos homens." Se você ficou impactado com essa história real que marcou o sertão nordestino, considere se inscrever no canal. Deixe nos comentários sua opinião sobre esses trágicos acontecimentos e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. Até a próxima!